Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Vamos pedir ao Cláudio, por favor, tocar a música aí do Padre Germano, para a gente começar a elevar nossos pensamentos. Sai da câmera. Ah, é? Sai um pouquinho mais para frente. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer a leitura agora da página do livro Episódios Diários, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, episódio 50, Morte. Tudo que nasce, vive, morre e se transforma. O corpo se organiza, tem seu ciclo vital, desagrega-se e modifica as moléculas que o constituem mediante o fenômeno da morte. A morte é, portanto, acontecimento biológico inevitável para todas as formas vivas na Terra. Considera a fragilidade orgânica na qual te movimentas e, ao cair do dia, antes do repouso no lar, pensa na possibilidade de a perderes mediante a transformação pela morte. O sono é uma quase desencarnação e ninguém tem segurança se despertará na aparelhagem física no dia seguinte. Faze uma avaliação do teu dia. Busca retificar o em que te enganaste. Reprograma as tuas atividades e vive com a retidão que caracteriza aquele que dispõe de pouco tempo, confiando no prosseguimento da vida após o transe. Desenfaixa-te dos retentivos com a retaguarda, sempre que te sintas atado, recordando que a vida prossegue, e toda vinculação com os caprichos humanos representa sofrimento em programação. Todos os momentos que passam podem ser considerados adeuses. Assim, avança para o amanhã, libertando-te para alcançares o triunfo da tua imortalidade. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer, Mestre Jesus, por mais essa noite, por mais essa oportunidade que estamos reunidos em Teu nome, que possamos acolher em nossos corações a Tua paz, a saúde, a alegria e a certeza de um amanhã, uma vida próspera, que dependerá
tão somente de nós, nossos esforços. Abençoa, Senhor, a todos os presentes, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, e assim seja. Vamos passar agora a palavra para o nosso Jonatas. Já? Coitado de vocês. Pessoal, boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre continue em nossos corações, a fim de que cada um de nós venha cumprir a sua tarefa. Eu continuo dizendo que a minha é mais fácil. Eu só falo aquilo que vocês transmitem para que eu retorne a vocês. E o nosso assunto de hoje, mas antes, deixa eu trazer o abraço da nossa casa, Espírita Humberto de Campos, a cada um de vocês. Ela se encontra na Rua da Ametista 178, Rocha Miranda, e as portas estão sempre abertas para visitas. Ah, grátis. A entrada lá também é grátis. E o assunto de hoje que nós vamos bater um papo é nova era e novo rumo. E vocês prestaram atenção na preparação do Emmanuel a respeito de que ele não estava falando da morte, mas ele estava falando da certeza de continuidade e que a gente precisa, de alguma forma, criar alternativas. E essas alternativas são exatamente isso que a gente vai tentar falar. Novo rumo. A gente precisa dar um rumo melhor à nossa existência. Até porque, eu já falei aqui, acho que eu falei aqui umas 2 vezes, né? E eu me lembro que uma delas, eu falava de que a finalidade da nossa vida, a finalidade da nossa existência, a finalidade de cada um de nós reencarnarmos, só tem uma. Ué, a gente vive por uma única finalidade? É. Não se iludam. A finalidade de cada um de nós reencarnando é evoluir. Mas o problema todo é que a gente não evolui se não mudar. É quem fala, Einstein. Ele diz o seguinte: louco é todo aquele que faz a coisa da mesma forma e espera um resultado diferente. Eu não estou chamando ninguém de louco não, viu? Não estou chamando ninguém de louco, mas eu estou dizendo que a gente está fazendo a coisa da mesma forma e imagina que está evoluindo. Não, a gente vai ter que criar um novo rumo. E esse rumo é particular. O meu rumo não serve para você. Não entra nessa não, que é furada, meu irmão. Como o teu também não serve para mim. Nós precisamos criar novo rumo. E a doutrina espírita, ele vem com essa finalidade de nos auxiliar nesse novo rumo. Mas o assunto não é só novo rumo, é nova era e novo mundo. E que nova era é essa? Né? A gente sabe perfeitamente que a nova era começa realmente com Cristo. Mas antes, vamos ver um pouco atrás. Um pouco atrás, que eu digo, é cerca de 2.600 anos, quando Moisés ainda estava aqui. Não temos dúvida que Moisés, um espírito extremamente capaz, um espírito com evolução que a gente não tem ainda noção. Porque naquela época, vir com a missão que ele veio, não era qualquer um que podia fazer isso. Porque ele tinha a finalidade, ele tinha a função de trazer na realidade o primeiro retrato, o primeiro embolso da lei divina. E vem aí o quê? No Monte Sinai, os 10 mandamentos. Então, dentro do Código de Moisés, existia 2 partes extremamente distintas. Uma era as leis divinas que estavam contidas nos 10 mandamentos. Essa lei divina é imutável. Essa lei que Moisés trouxe através dos 10 mandamentos é imutável. Ela não muda.
Ué, mas não muda? Não, a lei divina, não. A gente pode mudar a interpretação, a maneira de ver, mas a lei divina, e eu digo mais, é universal. Porque eu não posso acreditar que Deus, na sua infinita grandeza, fez uma lei para cá, uma lei para Marte, uma lei para Júpiter. Vai criar uma confusão danada. Porque quando eu evoluir, que até eu vou evoluir, viu? For para Júpiter, eu vou encontrar outra lei, pô, mas não é essa lei que eu conheço. Não, a lei divina é imutável. E Moisés trouxe realmente essa lei imutável. Mas a gente não pode esquecer de que dentro do código que Moisés viveu, eu acabei de dizer ainda há pouco, tinha a parte divina, 10 mandamentos, mas tinha as leis físicas, as leis que tinham como finalidade controlar um povo, educar um povo, porque se nós hoje somos mal educados, perdão se eu estou acreditando em alguém, né? Não, acho que aqui não tem ninguém mal educado não, né? Não, tem não, então me desculpe. Se as pessoas aí fora ainda são mal educadas, imaginem aquele povo que andava com Moisés, que estava saindo de uma escravidão de 5.000 anos. Imagina o que é o indivíduo estar escravo 5.000 anos, de repente ele está largado no mundo. Se não tivesse uma lei severa, uma lei rude, não ia conseguir segurar. E aí, o que Moisés inteligentemente faz? Ele pega toda a lei e coloca como lei divina. Sabe por quê? Porque Deus, naquela época, ele era brabo. Deus era brabo. Deus não queria brincadeira com ninguém, não. Se vacilasse, o teu povo morria. Porque ele não desagradou Deus, ele acabava com o povo. Era esse Deus que nós, porque provavelmente poderíamos estar lá, era esse Deus que a gente entendia. E não podia ser. E foi exatamente por isso que Moisés botou todo o código como divino. E a gente vê ainda resíduo dessa época. Você já deve ter ouvido, todo mundo deve. Temor a Deus, hein, rapaz? Você tem que ter temor a Deus. Tem que ter temor a Deus, coisa nenhuma. Deus não quer que a gente fique com medo dele, não. E uma coisa que eu acho mais interessante, particularmente quando é criança, adolescente, a intimidade que eles já estão começando a ter. Eles falam, Deus, você, ó, chamando Deus de você. Se na minha época de criança, eu não sou tão velho assim, viu? Sou velho, mas não tanto. Se eu falasse para minha mãe, chamasse Deus de você, rapaz, ia dar uma confusão danada. Isso é falta de respeito, chamar Deus de você. Não, mas é isso que ele quer. Ele está querendo essa intimidade da gente estar junto com ele, chamando ele de meu camarada. Ué, ele não quer ser temido como o Deus de Moisés. Mas naquela época era necessário. E as leis extremamente rudes também era necessária. Porque senão perderia o controle total. Mas aí, depois que Moisés vem, aí sim começa uma nova era. Essa nova era começa exatamente com Cristo. Por quê? Nós, apesar ainda de grandes deficiências, já tínhamos caminhado alguma coisa no sentido de entendimento, no sentido de percepção. É evidente que estava muito, mas muito longe ainda. Se nós hoje ainda estamos longe, imagine quando Jesus esteve aqui. Mas Jesus, ele não veio destruir a lei. Tanto que está no capítulo 1 do Evangelho, o nome do capítulo é Não Vim Destruir a Lei. E ele diz lá,
não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-lo. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão enquanto tudo o que se acha na lei esteja cumprido. Isso é determinação de Jesus. Ele veio cumprir e diz mais, que a terra e o céu não passarão, não mudarão, enquanto toda essa lei não esteja cumprida. E aí, a gente abre só um parênteses, depois a gente volta. Por que hoje nós estamos vendo toda essa confusão na Terra? Isso mesmo que vocês estão pensando, pensaram tão alto que eu ouvi. Porque ainda não cumprimos a lei. Porque quando a gente cumprir, a Terra passará. Passará o quê? Acabará? Não. Melhorará. Só isso. Ela passa de provas e expiações para mundo de regeneração. Onde ainda tem sofrimento? Tem. Mas pode ter certeza, a gente já queria estar lá, viu? Já queria estar lá, porque está bem melhor do que aqui. Mas é isso que Jesus veio fazer. Mas só que ele encontrou, logicamente, não por ele, mas por nós, uma grande dificuldade. Porque, na verdade, a gente ainda não tinha tais condições de entendimento. Isso é fácil de perceber, né, gente? A gente hoje ainda não tem essas condições de entendimento, imagina naquela época. Naquela época mesmo é que não tinha essa condição de entendimento. Então ele teve que transformar, ele teve que adaptar a lei para que a gente conseguisse entender alguma coisinha. E também a gente percebe muito bem essa adaptação. Jesus falava em a maioria das vezes por parábolas. Contava historinha. E vocês podem ver que uma boa parte do ensinamento de Jesus vem por histórias, por parábolas. Por quê? É ele, com a grande dimensão que ele sempre teve, não estranho não, né? Que ele sempre teve, né? Porque vocês não vão imaginar que Jesus evoluiu aqui na Terra. Não, ele já diz Emmanuel no... Como é o nome do livro? Missionário da Luz, não. A Caminho da Luz. Que em uma certa época, Deus coloca na mão de Jesus uma massa informe que seria a Terra. Isso é Emmanuel que diz no Caminho da Luz. Que em uma determinada época, Deus coloca nas mãos de Jesus uma massa informe que seria a Terra. Pois bem, quando Jesus aqui veio, ou melhor dizendo, muito antes dele vir, ele já era Jesus. Então ele, com esse cabedal todo de conhecimento, ele percebeu que não adiantava simplesmente a lei, porque nós não iríamos entender. Então ele teve que adaptar isso para que a gente entendesse. E a gente percebe uma série de adaptações que ele vai fazendo para a gente ir modificando inteligentemente. Uma ação extremamente inteligente. Querem ver uma só? Que eu acho bárbara. Na época de Moisés, era natural, era comum o sacrifício. Sacrifício de animais e de uma série de coisas. Isso era um costume da época. Jesus, inteligentemente, ele não podia chegar e dizer, olha, a partir de hoje é proibido fazer sacrifício. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Porque a gente estava acostumado a isso. A gente estava acostumado a isso. Então o que ele diz? Olha, antes de você fazer o sacrifício, vai lá fora
e pede desculpa ao seu inimigo. Vai lá, conversa com ele, entra em acordo com ele, acaba toda a confusão, aí depois você entra e faça o seu sacrifício. Então, perceba que ele está cumprindo, mas de uma maneira bárbara, para não chocar a gente, porque a gente não teria condições de entendimento. Tanto que com essa preocupação, o que ele diz? Mandarei um Consolador que vai trazer muitas coisas novas e lembrar uma outra série de coisas que vocês esquecerão. Ele até adivinhou que a gente ia esquecer. E aí não vamos nem entrar nesse detalhe, porque lamentavelmente a gente vai ter que falar de outras seitas, eu não gosto disso, né? Mas a gente sabe perfeitamente o período negro que a igreja passou. Por quê? Porque na realidade esqueceu tudo aquilo que Jesus falou. E o papel mais importante, não vou dizer que mais importante, mas que tem uma importância fundamental, é tentar mudar em nós a visão que nós tínhamos de Deus. A partir de Jesus, Deus já não era mais aquele Deus terrível, aquele Deus que amedrontava. Tanto que por várias vezes ele diz, bom é o Pai. Mas antigamente ninguém dizia que o Pai era bom. O Pai era terrível. Exatamente para meter medo em nós. E aqui pra gente, tinha até um certo valor, né? Eu acho que se a gente fazer um parênteses aqui para nós espíritas, né? Não vai crítica, é só comentário, me dá vontade de comentar, não entenda como crítica, não. Mas aqui nós espíritas temos uma mania muito ruim. Porque nós somos imortais. Eu sei que eu tenho tempo. Para que eu vou fazer agora? Ou ninguém pensa assim? A gente às vezes pensa assim. Mas se tivesse um pouco mais de medo, ia fazer agora, meu irmão, que o negócio pega. Mas tudo vem exatamente como precisava vir. Então passou a parte do medo e Jesus vem trazer um Deus de amor. Um Deus que nunca ninguém tinha ouvido de perdão. Deus perdoar? Não. Por quê? Porque a ideia era tão tacanha que Deus fazia-se um paralelo de Deus conosco, homens. E o homem não perdoava. O homem queria acabar com os inimigos. E essa foi a ideia que Deus. E essa foi a ideia que por muito tempo se cultivou de Deus. Tanto que uma raça que não cumpria as leis divinas estava arriscada a ser exterminada pelo Pai. E Jesus vem mudando tudo isso. Jesus vem dando um colorido. Jesus vem dando uma outra noção do Pai. E aí, ainda ontem, no século XIX, o Consolador chegou. Consolador a doutrina espírita, ela vem como Consolador. E um dia, eu estava falando em outro lugar, e alguém, depois do nosso bate-papo, perguntou por que a doutrina espírita é Consolador? Rapaz, eu falei, olha, a gente vai passar aqui a noite toda falando sobre isso. Mas tem uma coisa que é de imediato. Qual é o maior medo do ser humano? Esse mesmo. Morrer. Não é desencarnar, não. O maior medo do ser humano é morrer. A doutrina espírita diz, não, ninguém morre. Nós não morremos. Nós mudamos de posição. Peraí, mas se eu não morro, os meus parentes
também não morrem. Os meus amigos também não morrem. Que bom, vocês também não morrem. Precisa consolo maior do que esse? E é isso que a doutrina espírita veio trazer a cada um de nós. É esse entendimento da lei de Deus, mostrando Deus, não que Jesus não tivesse feito, mas a doutrina espírita, pelo esclarecimento que ela faz, que ela nos dá, ele mostra um Deus muito mais próximo de nós do que nós entendíamos ontem. Perceba bem, ele ontem também estava próximo de nós, mas nós não entendíamos. E hoje não. A doutrina espírita vem nos mostrar a segunda letra do alfabeto divino, como diz o próprio Evangelho. A reencarnação. Ela vem mostrar a cada um de nós de que nós vivemos sucessivamente, tantas vezes quantas forem necessárias, até que, como diz o capítulo 1 do Evangelho, que toda lei seja cumprida. Isso é que é importante a gente lembrar. A lei de Deus tem que ser cumprida, não é aí não, é aqui. Cada um de nós vamos ter que cumprir a lei divina. A lei divina não é para o mundo, a lei divina não é para o povo, a lei divina não são para as pessoas. A lei divina é individual. Cada um de nós vamos ter que viver, vamos ter que cumprir a lei divina, como disse Jesus, até o último ilhota. E quem é que nos mostra isso com clareza, com precisão? É a doutrina espírita, que vem dizer que a morte não existe, que nós hoje passamos por dificuldade em virtude das nossas vivências anteriores, que aquelas pessoas que estão à nossa volta, que chateia, né? Tem pessoas que chateiam, né? Chateiam mesmo. Mas sabe por quê? Porque a gente precisa. Quando a gente pede a Deus, Deus, me dá paciência. Sabe o que ele faz? Tira aquele teu vizinho bom e bota um ruim. Ele tira um bom e bota um ruim. Mas eu pedi foi paciência a Deus. Exatamente, é o que ele está te dando. Porque é isso que a gente merece. Eu não estou desmerecendo as nossas condições atuais, não. Eu só estou querendo dizer que o mundo está certo. E a gente tem se preocupado com isso. Porque, lamentavelmente, dentro da casa espírita, dentro do ambiente espírita, dentro da família espírita, dentro do próprio espírita, a reclamação de que o mundo está ruim, não está valendo nada. Como é que pode um negócio desse? Então Deus está errando. Deus errou, acabamos de descobrir que Deus errou. Porque nos colocou num mundo que não está valendo nada. Não. O mundo está valendo muito mais do que nós imaginamos. Basta que a gente comece, na realidade, a raciocinar. Raciocinar é pouco. É pouco. É raciocinar do verbo viver. Pronto, mudei. O que a doutrina espírita tem dito para a gente. Eu não estou dizendo que daqui a pouco nós vamos entrar nisso, que a gente não deva valorizar o mundo. Não é isso. Agora, esse exagero que nós estamos fazendo é prejudicial porque nós estamos esquecendo a primeira assertiva que nós não podemos deixar de viver. Cada um de nós somos espíritos imortais criados por Deus para a evolução. Ou seja, nós estamos aqui de passagem. Não estou rogando para agrafar ninguém não, tá? Mas todo mundo vai morrer. Ou alguém tem dúvida? Não tem jeito, porque isso é um processo evolutivo. Ah, meu Deus, mas eu vou morrer? Ué, qual o problema? Qual o problema? Todo mundo vai morrer. Não tem quem não vá morrer. Não tem quem não vá morrer.
Porque o cara que mais durou, que eu saiba, foi Matusalém, mesmo assim foi 350 anos. Falta pouco. 350 anos já. Mais 210 eu estou morrendo. Todo mundo vai. Porque isso é um processo evolutivo. Mas não é só porque é o processo evolutivo, é porque nós viemos para cá com essa finalidade de aproveitar o que tiver para calçar a minha evolução. E o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando tudo que tem aqui para viver aqui e agora. Pronto, perdi tudo. Perdi tudo. E isso é que a doutrina espírita tem mostrado a cada um de nós. Tem aberto os nossos olhos. E aí a gente começa a ver o seguinte, que com essa ideia, né, com essa constatação de que nós somos mortais e que cada um de nós daqui pode não chegar a 100 anos. Pô, legal, né? Pô, tô dando até 100 anos, mas é verdade. No máximo a gente vai chegar aqui 100, 110. Tá bom? Quer um pouco mais? 112 anos. Mas nós vamos passar disso. Então, pensando dessa forma, isso nos dá muita coisa a pensar. Isso faz com que a gente pare um pouquinho e pense em algumas coisas. Porque eu posso viver daqui mais, sei lá, alguma coisa para chegar a 100 anos? Cara, mas pode ser que amanhã vocês... o sepultamento do Jonas é hoje, tá? Ué, hoje? É. Natural. Quer dizer, então isso cria em cada um de nós, ou pelo menos deveria criar, viu, gente? Se não cria, a gente está agindo errado. Mas deveria criar uma certa preocupação. Não é preocupação porque vai morrer, mas é uma preocupação de como eu vou acordar depois dessa morte. Isso a gente tem que se preocupar, sim. Não é se preocupar a nível de não viver, não, gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Não é se preocupar a nível de não viver, mas é se preocupar ao nível do que eu estou fazendo. Porque pode ser amanhã. Não é para vocês não, fiquem cegados, gente. Fala muito, todo mundo se assusta, não. Não é vocês, não sou eu. Pode chegar amanhã, não posso chegar amanhã. Isso deve criar. E aí, em cima dessa conjuntura toda, eu separei aqui 5 itens, os quais a gente deveria sim se preocupar. Repito, não é aquela preocupação de não dormir, mas é aquela preocupação de criar um rumo. Botar um rumo em minha vida. Botar uma direção. Ah, mas eu já tenho uma direção. Eu sou espírita, eu estou na direção do Cristo. Será que tá? Será que tá? Ah, eu tô. Eu venho à casa espírita 2 vezes por semana. É, muito bom. Isso basta? Não sei. Cada um se responda. Eu acho que não. É pouco. Muito pouco. Muito pouco. É por isso que eu criei essas 5 coisinhas para a gente pensar. E a primeira delas é o que eu tenho feito. Você vê que eu estou até queimando o galho de vocês, né? Eu não estou nem falando o que nós demos feito, eu estou falando que eu, tá? Hoje vocês veem que eu não estou atacando ninguém. O que eu tenho feito em prol da minha verdadeira vida? Aí cada um se responda. Porque eu vou responder de maneira geral. O que eu tenho feito em prol da minha verdadeira vida? Uma vez que eu estou aqui para evoluir. Aí alguém já até pensou, mas rapaz, eu tenho tanto problema, eu tenho tanta coisa, eu tenho tanta dificuldade, eu sou ruim mesmo, sabe? Como é que eu vou fazer? Vai fazer sempre pode. Porque cada um faz aquilo que pode. Deus não está pedindo milagre de ninguém. Tanto que não está pedindo milagre, que ouça só, porque esse aqui eu não gosto muito de ler, até porque eu sou meio analfabeto.
Mas isso aqui eu vou ler aqui do Evangelho para não ter dúvida. Isso está no capítulo 17, O Homem no Mundo. Isso para dar a cada um de nós a noção de que todos nós, não importa o tamanho das nossas mazelas, não importa em que posição estejamos, nós podemos criar um novo rumo. Olha o que ele diz aqui no Evangelho. Purificai, pois, os vossos corações. Não concitais que neles demorem qualquer pensamento mundano ou fútil. Percebeu o que ele está dizendo aqui? Purificai os vossos pensamentos. Não permita que fique nele pensamentos inúteis ou nocivos. Então perceba bem que ele não está dizendo, olha, você não pode pensar besteira. Você não pode pensar coisa fútil. Não, ele não está falando isso. Ele está falando para a gente não demorar com... Opa, então é comigo. Não demorar com esses pensamentos fúteis. Mas ele não está proibindo que a gente pense ainda não, gente. Porque em virtude da nossa condição evolutiva, não dá ainda para a gente não pensar uma besteira. O homem velho ainda está muito aqui. Não, gente, o homem velho que está aqui não é esse, não, é o de ontem que eu estou falando. O homem velho está aqui ainda. Então, como que esse homem velho não vai pensar besteira? Eu passei, vamos imaginar, estou chutando, que não dá para a gente muito imaginar, vamos imaginar que eu vivi 1000 reencarnações. Vocês sabiam, isso não é só para mim não, é para vocês também, vocês sabiam que todos nós aqui estamos na melhor versão? Já pararam para pensar nisso? Essa é a nossa melhor versão. Não pense na pior, não. Não pense na pior. Pense só na melhor que agora. Mas como eu estava dizendo, eu vivi ontem cheio de mazelas. Vivi ontem cheio de mazelas. Eu continuo vivendo cheio de mazelas. Mas ontem eu tinha muito mais. E como é que eu vou me libertar assim, instalando o dedo? Não penso mais besteira. É por isso, gente, que esse negócio de dizer, olha, eu prometo para você que a partir de amanhã é mentira. É mentira. É mentira. É mentira, é mentira, é mentira. Porque a coisa não faz assim. A coisa vai devagarzinho. É o orar e vigiar que Jesus recomenda. Eu pensei besteira, meu Deus do céu, para onde é que eu vou agora? Eu vou para lá e estou pensando besteira dessa forma. Pronto, já mudei. Mas daqui a 5 minutos eu penso outra. Não tem problema. Eu reajo outra vez e vou reagir tantas vezes quantas forem necessárias. Mas ele está dizendo que eu, mesmo assim, posso criar um novo rumo. Vou jogar um pouquinho de confete, tá bom? Para vocês ficarem chateados comigo. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje, hein? Vocês saíram de casa, num frio desse. Aí vem um maluco lá de Rocha Miranda. Fica falando aqui, e vocês, todo mundo assim olhando. Ninguém levantou, ninguém saiu. São doidos? Ou a gente já está querendo fazer alguma coisa? Muito longe do que precisava fazer. Também não fica muito vaidoso aí, não. Muito longe do que precisava fazer. Mas já estamos fazendo, gente. Já é alguma coisa. Isso dá a cada um de nós a certeza de que nós podemos fazer, apesar das nossas condições evolutivas. E diz mais dele aqui, olha só o que ele diz mais aqui. Ó. Elevai o vosso espírito àquele por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso. Ou seja, que a gente, apesar das nossas imperfeições, pense com mais carinho, tente se aproximar daquele o qual nós estamos rogando proteção. Para quê?
para que ele encontre em nós a probabilidade de nos ajudar. Opa, isso é importante. Porque a ajuda vem de acordo com a minha predisposição de aceitar ajuda. Ou não é assim? O cara caiu no poço. Eu chego na borda, não, vou jogar uma corda aí para te ajudar. Não joga a corda não, que eu não vou pegar. Eu vou ajudar o cara. Não vou ajudar, não consigo. Porque eu descer no poço eu não consigo. Eu jogo a corda e ele não pega. Aí então o que eu faço? Eu sento do lado do poço, deixo a corda pendurada. Quando a fome bater, quando a sede bater, quando um monte de coisa bater, ele vai puxar a corda. Aí eu digo, então está na hora de puxar o cara. Gente, a espiritualidade faz também assim. Quer ajuda? Opa, ele quer ajuda. Vamos ver o que ele está predisposto a receber. Aí eu quero evoluir, mas nada de dor, nada de dificuldade, viu? Eu só quero evoluir. Não vai dar. No mundo de prova e expiação, não vai dar. Então eu não estou disposto ainda a evoluir. Eu só estou disposto a evoluir quando eu entender que essas dificuldades é o quê? A abertura que eu estou dando para que ele possa me ajudar. E se vocês forem ler todos os livros, particularmente de André Luiz, vocês vão ver que a coisa é assim. O indivíduo está no umbral, está lá sofrendo não sei o que, está não sei o que, tá ruim, mas ele está ruim, está gritando, mas está lá. Não aconteceu isso com o André? André ficou lá 10 anos. Estava ruim, mas ele estava lá. Mas chegou um ponto tal que ele falou, eu não aguento mais. Eu faço qualquer coisa. Opa, ele faz fazer qualquer coisa. Vai lá e chama ele. É assim que a coisa funciona. Mas o Evangelho diz mais. Isso aqui, olha só como isso aqui é importante para nós, ao nosso nível. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época. Vivei com os homens da vossa época. Como devem viver os homens. Percebe? Que as pessoas dizem assim, não é muito difícil. Não é muito difícil não, gente. É muito difícil porque a gente pensa que amanhã tem que ser Jesus. Ninguém aqui tem que ser Jesus amanhã, não. Até porque não vai. Até porque não vai. Mas cada um pode fazer aquilo que pode fazer. Aquilo que tem na mão fazer. Tanto que ele está dizendo, ele não está querendo que a gente viva de maneira diferente dos homens da nossa época. Não. Ele só está querendo que a gente valorize isso que nós estamos vivendo. Ele só está querendo que a gente perceba que tudo que está à nossa volta vem do Pai. Ele só está querendo que a gente seja grato por ter vivido hoje. Ele só está querendo que a gente comece uma tarefa pensando com gratidão em Deus e termine a tarefa com gratidão a Deus. Nós podemos ser e devemos ser exatamente o que somos. Por que a gente tem que virar anjo amanhã? Quem falou que está? Onde é que está escrito isso? Pai João de Aruanda, ele tem uma frase que eu coloco até assim na minha mesa, porque aquilo me faz um bem danado. Ele diz o seguinte, não cobre de você, nem dos outros, aquilo que nem Deus está cobrando. Como é que eu vou cobrar a perfeição tua, se nem Deus está cobrando? E o que a gente mais faz? Exatamente isso. O cara chega em casa, mulher, cadê a comida? Ah, não, vai trazer um pouquinho. Mas já tá pronto, acabou a confusão toda. Por quê? Ele está querendo o quê? Não sei. Não sei o que ele está querendo. Também não é só os homens, não.
O cara só esqueceu a sandália no meio do caminho. Só uma sandália, não foi nem as duas. Ele só esqueceu uma sandália no caminho. Mas você é um relaxado, hein? Puxa, só por causa de uma sandalinha? Não foi nem as duas, foi uma só. Ou seja, a gente está sempre cobrando coisas que não é para ser cobrado, gente. Não é ainda, porque cada um dá aquilo que tem. É por causa disso que eu estou tentando bater nessa tecla para dar a cada um de nós a disposição de mudar, de criar um novo rumo, apesar das dificuldades. Nós podemos ser o diferencial. Nós podemos e deveríamos ser o diferencial na vida de alguém. Hoje, eu estava no trabalho e quando eu venho falar lá em algum lugar, eu levo meu material para o trabalho, de vez em quando dá uma folgadinha, eu pego e dou uma lida, né? E eu estava pensando exatamente nesse, de ser o diferente, fazer um diferencial para alguém. E coincidentemente, foi coincidência, gente, porque eu também não sou assim, mas como eu estava lendo sobre isso, aí, né, seria até mancada não ser diferente. Mas caiu uma abelha dentro d'água. Não sei o que a abelha estava fazendo, sei lá se ela estava consciente, caiu. Aí eu peguei um galho, aí fui lá, tirei a abelha, aí passou um amigo meu e falou, você estava falando da abelha, daqui a pouco ela te ferra. Eu fingi que não ouvi, mas eu tirei a abelha dentro d'água, botei assim, daqui a pouco ela voou. Nada. Não, eu só estou tentando dizer isso, porque eu não sou assim não, viu? Eu fiz assim, mas foi que eu estava lendo o negócio. Mas naquele momento, eu não fui o diferencial daquela abelha? E por que eu não posso ser o diferencial para você em alguma dificuldade? Por que você não pode ser o diferencial para mim quando eu levo um tombo? E precisa ser evoluído para isso? Precisa ser evoluído para isso? Não, gente. É só a gente ter essa noção de que podemos ser. É só a gente ter essa noção de que eu preciso criar uma nova meta, um novo rumo, um novo caminho. Eu preciso fazer isso. E o Evangelho diz mais. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que a vossa condição humana vos permite. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador. Percebe? Ele está até dizendo, gente, olha que moleza, que a gente não precisa repelir os prazeres que a vida dão. Aí ele bota uma vírgula aqui. Desde que esse prazer não venha tisnar o sorriso de ninguém, nem preocupar a vida de outro. Mas se não fizer isso, eu tenho direito, eu posso ter o prazer que a vida me faculta. Não podemos esquecer que todo e qualquer ato é considerado para a espiritualidade. Se o meu prazer é um prazer, mas eu não estou prejudicando ninguém? Mentira. Você está prejudicando a você mesmo. Então como é que você não está prejudicando ninguém? É aquele prazer que realmente não prejudique ninguém, inclusive você. Se não for isso, pode ter prazer sim. Porque é isso que a doutrina espírita tem mostrado a cada um de nós. A gente precisa sorrir para a vida. Porque a vida só sorrir para a gente quando nós sorrimos para ela. Então, ao invés de estar falando que o mundo está assim assado, e eu não sei o quê, para e diz, e pergunte-se, o que eu estou fazendo para que isso possa mudar? O que eu estou fazendo? Eu estou reclamando, não adianta. Não adianta. É fazer. É fazer. Porque fazendo a gente cria um novo rumo.
É com essa meta que a gente... Adiantaram o relógio? É com essa meta que a gente vai perceber que estamos caminhando. Porque se não for assim, não, quando eu melhorar eu mudo. Não vai acontecer. Ah, não, hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça, quando eu ficar bom eu vou. Também não vai acontecer. Porque a gente está sempre criando desculpa e subestimando as nossas condições. Gente, nós somos filhos de Deus imortais. Você quer saber que valor é esse? Já pararam para pensar o quanto cada um de nós valemos? Já pararam para pensar isso? Não precisa ficar vaidoso, não. Mas nós somos o único. Ó, eu sou o único. Pode procurar aí, gente. Pode procurar pelo mundo afora. Você não vai encontrar outro igual. Você deu sorte, hein? Me achou, né? Ó, me achou. Era o único que falou, é esse que é o único. É meu. Mas é assim mesmo. Eu sou o único. Como ela é o único. Todo mundo aqui é único. Então vamos nos valorizar. Vamos dar a certeza absoluta que nós somos capazes. Não, a gente está sempre subestimando. Ó, você pode dirigir a reunião hoje? Mas logo eu? Ou você nunca ouviu isso? Logo eu? Ó, você hoje vai fazer a palestra. Ah, nem vou lá. Ou vocês nunca ouviram isso? Por que isso, gente? É subestimando. Porque ninguém precisa fazer igual a Jesus. Ninguém precisa fazer uma palestra igual o Divaldo Franco. Ninguém precisa fazer, porque ele é o único. Aí é bem feito para vocês, por isso que me aguento. Bem feito, porque eu também sou único. Mas é assim, porque a gente precisa entender que, apesar das nossas situações, nós somos capazes. E, para terminar, que eu adiantaram o relógio, fizeram errado esse negócio, não está certo não, hein? Para que a gente possa, na realidade, gente, criar novo rumo, basta só pensar uma coisa. Somos capazes. E se, por um acaso, as dificuldades aumentarem muito, muitos problemas aparecendo pela frente, vá tentando trilhar, vá tomando os ensinamentos do rio. Todo e qualquer rio chega ao mar, sabe por quê? Não é porque ele briga no caminho, é porque ele contorna todos os obstáculos. Se tem uma montanha aqui, ele não sobe. Ele dá o contorno, ele anda um pouco mais, e vai andando, e vai andando. É assim que a gente precisa fazer. É olhar o outro com as mesmas possibilidades que você tem, carregando os mesmos erros que você tem, mas que também está a caminho. Só que o caminho dele ainda é diferente do nosso. Então, aquele companheiro que está na contramão do bem, ele também está caminhando, não acredito. Tá. Ele também está caminhando. Ou vocês acham que vocês não passaram por lá? Hã? Aqui nunca ninguém foi desonesto? Numa vida passada aí? Nunca ninguém roubou nada? Nunca ninguém fez nada? Vieram daquela existência, da primeira, para cá direto, sem erro nenhum? É isso que vocês estão querendo me convencer? Porque eu sei que eu fiz. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E é isso que eu tenho que fazer. É olhar que ele, apesar do caminho dele ainda estar extremamente tortuoso, mas ele está a caminho. Mas quando essa dificuldade estiver muito, mas muito grande, procura o divino jardineiro. Procura o divino jardineiro. Que ele, por certo, ele vai te dizer o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.
porque meu jugo é suave e leve é meu fardo. Muita paz. Obrigado, Jonas, pelas palavras. Bom tê-lo aí novamente. Obrigado a vocês que nos assistiram pelo YouTube. Não esqueça de compartilhar e curtir e assistir os programas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Obrigado.